Capítulo 9, deflexão de vigas, referente aos itens 9.1 a 9.5. Primeiramente, abordando os conceitos principais, temos o conceito de deflexão. Deflexão, no contexto de resistência dos materiais, se refere ao deslocamento ou curva que um elemento estrutural sofre quando submetido à carga. Em outras palavras, é a medida da deformação de um componente, como uma viga, quando ele é carregado. Aqui embaixo nós temos uma viga, temos um carregamento pontual no ponto A, um carregamento P, e esse carregamento P faz com que essa viga se desloque um pouco para baixo. Esse deslocamento, essa curvatura que acaba fazendo, a gente tem aqui na linha rosa, é chamada de deflexão, certo? Em relação à linha elástica, a definição de linha elástica, ela é a descrição da deformação da viga. Aqui a gente tem a viga e o engastamento, novamente o mesmo exemplo anterior, e aqui temos a linha elástica, o desenho de como essa viga se deformou. Ou seja, linha elástica é a descrição da deformação da viga. Quando a viga é carregada, na sua forma muda. E a linha elástica apresenta essa nova posição da viga. A linha elástica pode estar acima ou abaixo do centro geométrico. Depende muito da natureza das cargas aplicadas. Os principais equacionamentos desse capítulo 9, que um dos principais objetivos é calcular a inclinação de uma viga com carga, calcular a equação da linha elástica. Para isso, a gente tem um procedimento. E esse equacionamento aqui já está numa ordem para a gente poder compreender como vai ser o algoritmo para resolver problemas referente a esse capítulo. A primeira fórmula que temos aqui é a fórmula de superfície neutra. 1 sobre ρ é igual a mx sobre EI. E como a segunda derivada, a gente tem uma segunda derivada igual a momento sobre EI, essa equação governa a linha elástica. É o nome dessa equação. Para calcular o θ, que é a inclinação em algum ponto da viga, a gente integra a equação que governa a linha elástica. Para a gente achar a linha elástica, a gente integra duas vezes essa equação que governa a linha elástica, ou a gente integra apenas uma vez a inclinação de θ. Vou fazer o cálculo para a linha elástica e vai acabar, como eu integro duas vezes, integro a primeira vez, aparece uma constante, integro a segunda vez, aparece outra constante. Por causa disso, essas constantes que vão aparecendo, elas são resolvidas com base nas condições de contorno. Aqui eu tenho vários exemplos, e aqui o algoritmo para encontrar a equação da linha elástica e a inclinação. A primeira coisa a se fazer para resolver os problemas do capítulo 9 de forma geral vai ser desenhar o diagrama de corpo livre, vai ser desenhar o eixo X, o eixo Y, determinar as condições de contorno, que estava entre os parênteses anterior, fazer o desenho do corpo transversal do momento, fazer o cálculo do momento, substituir o momento na equação que governa a linha elástica, que é a segunda derivada, igual a mx sobre EI. Aí a gente integra essa equação e achamos a inclinação. Com essa inclinação a gente tem uma constante e a gente integra de novo, a gente tem outra função, que essa função já é a linha elástica com outra constante. Após isso, eu venho a análise das condições de contorno, resolvo as constantes e substituo nas devidas fórmulas da inclinação e da linha elástica. E determinação direta da linha elástica com base na força distribuída. Nesse tópico, é importante salientar aqueles carregamentos nas vigas que tem uma força distribuída, ou seja, a força não é pontual. Dessa forma, a gente acaba ganhando duas equações a mais, e é a equação de quarta ordem derivada e da terceira ordem derivada. Da quarta ordem, a gente tem menos o carregamento, que é essa primeira equação aqui. Da terceira ordem, a equação derivada da terceira ordem, a gente já tem o cortante, o V. Isso acaba facilitando a gente poder trabalhar em problemáticas que tem vigas com força distribuída. E a gente repara nas condições de contorno do momento
e da cortante, que é o V. A gente vê que na primeira figura, no ponto B, o VA, que é a cortante, está igual a zero, e o momento em B também está zero. E aqui na viga B apoiada, a gente tem aqui nas duas extremidades que o momento é zero. Ou seja, isso vai ajudar a gente a achar as constantes que vai aparecer devido às integrações. Viga estaticamente indeterminadas. Lembrando que em outros capítulos do livro Beer, em alguns problemas a gente não consegue terminar de resolver porque as vigas são indeterminadas, como no exemplo dessa viga aqui de baixo, onde eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas para apenas 3 funções, né, que seriam as equações de equilíbrio clássicas que a gente tem de momento, de força y, de força x. Dessa forma a gente não consegue resolver, porque a gente tem mais incógnitas do que equação. Dessa forma a gente vai utilizar de um método. Qual é esse método? O método da curva elástica ou o método das equações diferenciais, que é exatamente isso que a gente viu nas transparências anteriores, que é a gente achar a linha elástica e fazer essas derivações e integrações correspondentes. Aqui um apêndice que é muito útil para a gente poder conferir e ver a resolução dos problemas. E a gente tem aqui diversos carregamentos, tanto pontuais quanto de cargas distribuídas, o desenho da linha elástica, a deflexão máxima que ocorre quando o y é máximo e a inclinação de extremidade e a devida equação da linha elástica. Ou seja, a gente já pode fazer os exercícios, ver qual é aqui a figura correspondente e ver se a gente está acertando ou errando de acordo com esse apêndice, com esse gabaritozinho. Aqui a gente tem parte 2 do apêndice, do mesmo jeito. As vigas com carregamento, linha elástica, deflexão, inclinação. Isso serve tanto para consulta como para conferência dos exercícios.